105.2. Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco. A rádio que todo mundo ouve. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12:02, meus amigos, na Rádio Marano FM, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Esse é um programa de política, economia e comportamento. Comigo de segunda a sexta, diretamente de Belo Jardim, ele, Felipe Barros. Felipe Barros. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder, né? Hoje nós iniciamos, acho que temos que iniciar, né, dever, né, Matheus, com a... Lucas chegou, né? Então vamos passar para ele. Então, vamos lá, nosso amigo Lucas, de segunda a sexta aqui também conosco. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Felipe, boa tarde, meu amigo Matheus, e é claro, todos os ouvintes da Rádio Marano. Perceba que Felipe já queria que eu não viesse ao programa, tá bom? Tava tomando uma aguinha, Felipe, aqui, que eu engasguei. Felipe, você pode ter as honras hoje. Ontem, né, eu lhe solicitei para que você gravasse para o dia de hoje o Stories. Quem acompanhou já sabe do que se trata lá no Instagram do Quarto Poder, @TP Quarto Poder. E sabendo, né, que todos os episódios, inclusive de ontem, eu ainda não tive tempo de subir para a plataforma do YouTube, mas pouquinho depois daqui, os 2 episódios de uma vez só. Eu vou estar upando, um pouco mais cedo e outro mais tarde, aí você escolhe qual dos episódios interessa mais o assunto, ou até os 2, né? Você pode ver um pouquinho no começo da noite e outro depois, enfim, escolher o melhor horário, e você também vai ter a oportunidade, né, de ter acesso a todos os conteúdos do Quarto Poder, tanto em formato de podcast, ou apenas o áudio, né, ou vídeo, como você está tendo agora pelo aplicativo da Rádio Marano, pelo site da Rádio Marano, e depois vai ter pelo YouTube. Mas, Felipe, você falando, acredito que era sobre esse tema, né? O triste falecimento do ex-governador Joaquim Francisco, ele que tem uma história belíssima, né, no setor público, né, de maneira geral, em prestação de serviço ao povo pernambucano, tanto como governador, prefeito, enfim, deputado. De maneira geral, ele foi muito importante, inclusive para a história do país. A mim me remete muito quando ele foi presidente da comissão, né, que aprovou a lei de responsabilidade fiscal, né? Essa que é tão pouco respeitada, país afora, mas é de extrema necessidade. Pode falar, Felipe. Exatamente, Matheus. É uma notícia muito triste, né? Faleceu ontem Joaquim Francisco, ele que era cometido de um câncer no pâncreas, que já vinha tratando há algum tempo. Infelizmente, no dia de ontem, ele veio falecer. Ele já havia sido procurador do estado de Pernambuco, prefeito da cidade do Recife por 2 oportunidades, foi deputado constituinte, né, e governador de Pernambuco de 90 a 94. E, como você já falou, ele foi presidente da comissão, né, que aprovou a lei de responsabilidade fiscal. É muito triste, nós perdemos outro político importante esse ano, que foi Marco Maciel, então é um ano que levou 2 grandes nomes da política pernambucana. E aqui, só uma curiosidade para os ouvintes do Quarto Poder, quando a gente estava fazendo a montagem
de quem a gente ia convidar para ser nossos colunistas, o nome de Joaquim Francisco estava entre eles, tá? Ele que é um participante assíduo do debate público, era, né, no caso, um participante assíduo, sempre estava em programas eu até indico, tá? Tem um bate-papo com ele no Roda Viva de Pernambuco, transmitido pela TV Nordeste. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Gilvan, que é da comunicação da OAB. O Gilvan é jornalista, foi, acho que, do Diário de Pernambuco, enfim, do Jornal do Comércio, se não me engano. Também estava participando lá. Conversei até com o Gilvan a respeito disso ontem. E é triste, né, essa perda, né? A gente já é carente de grandes lideranças, né, de pessoas que têm bons exemplos na vida pública para demonstrar que o Joaquim Francisco deixou, de fato, um legado muito importante e muito respeitado de maneira geral. Olha, para mim, fico triste, na verdade, fico triste mesmo, porque, como o Felipe já colocou, a gente perde mais um grande político e a ausência de exemplo é a maior cicatriz do pernambucano. E assim, só estava apontando aqui as canetas bonitas que o Lucas trouxe, caneta do governador, né? Talvez seja em homenagem ao Joaquim, as canetas bonitas aqui. O seu Joaquim, a gente fez o pré-convite, né? Ele já tinha até meio que concordado conosco sobre como seria o projeto. A gente ia ter um papo, a opção de ter 2 governadores aqui, né? Aliás, 3, né? Doutor Gustavo, Mendonça, e também teríamos a possibilidade de ter o doutor Joaquim Francisco, mas infelizmente, no período que a gente estava iniciando as montagens de como seria o programa Quarto Poder, ele teve uma recaída nesses problemas que ele tinha com o câncer dele, né? É uma doença muito feroz, né? E avança muito rápido. E ele ficou internado há algum tempo. Acredito que ele teve uma melhora há um pouco tempo atrás, coisa de um mês, uma melhora meio mais branda, né? Que não era suficiente. E posteriormente acabou retornando, acredito eu, e não teve mais a oportunidade de participar conosco. Enfim, fica aqui nosso lamento e nosso respeito em nome do Quarto Poder e da Rádio Marano. Agora são 12h08, a gente volta em instantes com uma entrevista muito bacana, tá? Quem está nas redes sociais já sabe de quem a gente está falando hoje e com quem a gente vai bater esse papo, mas a gente só vai anunciar depois dos intervalos. 12h08, voltamos em instantes. Quarto Poder. Quarto Poder. Espiratuba, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h09. Agora a gente, sem perca de tempo, vai com a Poliana Fontinelli, com o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, 4 de agosto, pouca coisa muda no tempo da região Nordeste. A chuva segue persistente no leste de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Por outro lado, o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar seguem dominantes no interior da região. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h10, voltamos agora com o Quarto Poder, depois de uma rápida previsão do tempo. E falando em tempo, aqui em Garanhuns, meu amigo, tá fazendo frio incrível, viu? Rapaz, hoje
O Lucas também compartilha desse gosto pelos animais, né? A gente tem gatinhos e os gatos, então, quando o gato vem sentir frio, alguma coisa está muito errada, viu? Porque minha mãe hoje levantou e deixou o gato lá coberto mais do que eu. Se fosse eu, acho que ela não tinha coberto tanto. Aí a gente mandou até a foto, estava brincando no grupo da família, mas de fato o Garanhuns está fazendo bastante frio. E a Poliana Fontenelle comentou aqui, né, que as temperaturas mínimas vão no Nordeste, de maneira geral, né? É até estranho dizer isso, mas para Garanhuns não, né? Mas de maneira geral vai de 9 graus até 30. Ou seja, algum ponto no litoral deve estar fazendo um calorzinho, talvez lá para o sul da Bahia, não sei. Mas aqui, meu amigo, aqui o frio é intenso e é forte. E até o Lucas está hoje com um belo cardigan aqui, protegendo. É isso, rapaz. Agora você vai ver o cardigan quem está nos acompanhando pelo YouTube, tá? Exatamente. Lembrando, pessoal, que a Marano e o Quarto Poder são multiplataforma. Então a gente está no YouTube, Spotify, Deezer, Instagram, Facebook e também pelo aplicativo da Rádio Marano e no site, não é isso? Exatamente. E quem acompanha as redes sociais do Quarto Poder já sabe, né, que a gente vai estar fazendo uma entrevista. Essa que é uma pauta nossa. Desculpa os outros programas de rádio, que são nossos amigos também, concorrentes, mas são os amigos. Que a educação também é pauta, mas aqui, meu amigo, aqui a gente leva muito a sério isso. Já passaram por aqui Dr. Pedro Falcão, reitor da UPE, e ainda líder de conselhos entre as universidades. Dr. Iron Mello, né, reitor da UFAP. De maneira geral, bom, a gente tem um colunista que foi ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, que conversa conosco aqui todas as segundas-feiras sobre educação, né, sempre pauta a educação. Além dos termos políticos, a gente sempre está buscando investir e entender, né, quais são os maiores desafios que a educação tem, principalmente nesse período de pandemia, e hoje a entrevista trata disso. Olha, eu queria solicitar a honra, desculpa, meus amigos Matheus e Felipe, de anunciar a nossa entrevistada de hoje, que foi, inclusive, minha professora durante a graduação, em duas matérias, Direito de Família e Direito Empresarial. O nome dela é doutora Adriana Carvalho, que é presidente da ESG atualmente. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Seja muito bem-vinda, presidente, doutora, professora, não sei como chamar. Seja muito bem-vinda ao Quarto Poder. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes, né, da Rádio Marano, aos ouvintes do Quarto Poder. Também vou pedir licença, né, primeiro para cumprimentar Lucas e agradecer ao convite de vocês para estar aqui nesse momento falando sobre a ESGA. Lucas realmente foi meu aluno, né, egresso da ESGA. Deus trabalha, senhora. Fico muito feliz, né, em acompanhar os nossos egressos. Perfeitamente, ó. E um rapaz aqui que estudou Direito também foi o Felipe, tá? O Felipe aqui é formado em Direito. Exatamente, não aqui em Garanhuns, eu sou formado pela Unicap, né? Passei um tempo morando no Recife e lá me formei. Olha, mas a Unicap está perdendo para a ESGA, viu? Tá. Minha opinião de egresso. São grandes formadoras, principalmente no setor do direito, como o Lucas pontuou aqui, e a gente passa por aqui diversas pessoas que tiveram formação aqui. Se eu for mandar abraço para todo mundo que eu conheço que se formou na ESG, que é meus amigos aqui, a gente vai levar o programa inteiro, mas... E Lucas não fala mal não da Católica, viu? Nosso chefe Jorge foi formado lá, não vem não. É verdade. Isso mesmo, Felipe, eu também sou da Católica. Olha aí. Eu querendo jogar em casa, tá tudo misturado. Tem uma simbiose, né? A doutora Adriana Carvalho, ela é presidente da ESGA, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da gestão na instituição de ensino superior. A ESGA, que é a sigla, né, para a Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns, ela vai falar para nós, primeiro, quem é a pessoa, né? Exatamente. Pessoa física, fazer essa por trás do CNPJ, né? Que é quase filosófica. Quem é a Adriana Carvalho? Adriana Carvalho é professora da ESGA desde o ano 2008. Eu entrei na ESGA em 2006 e sou formada em Direito. Passei 10 anos, né, como coordenadora adjunta do curso de Direito. Depois passei 5 anos na Direção Geral Acadêmica da ESGA. E hoje, né, esse ano, estou como presidente. Muito bem, mas quando eu perguntar assim quem é, eu quero saber da sua formação, de onde você vem, não só a profissão. Se for torcedora do Náutico, eu vou dizer, olha, dá ruim para nós aqui. Não, exatamente, sou torcedora do Náutico, a gente vai ficar triste, mas faz respeitar, Minha formação, né, eu sou formada em Direito pela Universidade Católica, fiz 2 pós-graduações, uma em Direito Educacional e uma em Direito Civil e Processo Civil. Sou mãe de 2 filhos, casada, meu marido também é advogado, formado em Caruaru.
Eu sou natural de Petrolina. Um abraço aqui pro pessoal do Petrolina, que é uma audiência fortíssima lá, né? Inclusive, Pessoal, mandar um abraço para Miguel Coelho, Antônio Coelho, que já estiveram com a gente aqui. sim, Inclusive, o pai dele está devendo uma visita, né? é verdade. E aí fui para Recife estudar, estudei na Católica, como eu falei, e vim para Garanhuns após o meu casamento. Estou aqui há 20 anos. Olha, veio passar frio por conta do amor. Você tá vendo como é Tá as vendo como coisas? são as coisas? O amor tem dessas, né? Faz parte, faz parte. Mas, Adriana, de onde saiu essa vontade de estudar direito? Eu sempre fico curioso, eu sempre pergunto a meus colegas, foi pelo acaso, o que acontece muito? Ou você já tinha essa vontade, ou foi só aquela indicação dos pais, normalmente tem, vai estudar direito, né? Como é que foi essa trajetória até escolher a graduação de direito? Na verdade, a gente acaba se espelhando, né, em alguns familiares, normalmente os pais, mas na minha família já tínhamos 2 juízes, e eu acho que eles acabam, né, influenciando, mesmo que indiretamente. Eu sempre gostei da área jurídica, gostava também de participar de projetos sociais na faculdade, então é uma área que eu sempre me identifiquei. Ela falando aqui, né? Eu sou me formando em economia, né, e letras, mas a gente sempre relembra, né, que a gente tem aqui uma grande amizade com os juristas de Pernambuco, em especial, doutor Bruno Batista, né, dá um abraço para ele, que esteve em Caruaru ontem, ele que já esteve aqui por quase acho que mais de 2 oportunidades. Foram né? 3, junto com o Fernando Ribeiro, né? Isso, Fernando Ribeiro, da CAAP, pessoal, gente boníssima, o pessoal da OAB Garanhuns parece que aqui já é de casa, né? Jorge Wellington, mandar um abraço aqui para ele, para Cadu, doutor Jorge. Doutor Giorgio, tá sempre aqui com a gente. O pessoal ontem estava todo lá na inauguração da nova sede da OAB, Caruaru, né? Ficou bem bonito, inclusive. Olha aí. E assim, a ESGA, né? Ela é mais do que só o curso de Direito, né? A gente tá puxando a sardinha aqui, porque tem 3 agora, né, nesse exato momento, formados no Direito, né? São, como diria alguns, os escravos da Constituição, né? Eles devem dever respeitada de maneira mais exemplar possível ali na defesa dos direitos dos brasileiros e também dos deveres, né? Mas, de maneira geral, a ESGA ela tem formado grandes pessoas nesse sentido, né? Grandes profissionais, tanto no setor de direito, de engenharia, assim, mandar um abraço aqui para os amigos engenheiros também, senão vão ficar com raiva da gente, mas como é que tem sido esse desafio de estar à frente de uma autarquia tão importante aqui em Garanhuns? E a senhora já colocou, foi quando a senhora assumiu, né, como presidente da ESGA, e quais foram os maiores desafios que a senhora encontrou? A senhora disse, olha, aqui, no meu ponto de vista, eu vou ter que mexer, aqui vai ser necessário fazer algumas coisas, aqui tá bom. Como foi que a senhora recebeu esse chamado e esse cargo para, de fato, ter essa responsabilidade nos ombros agora, né? Os desafios são muitos. Eu já venho acompanhando, né, como eu falei aqui, eu entrei na ESGA em 2006, então eu já venho, né, fazendo parte dessa trajetória. O grande desafio de assumir a presidência é assumir num momento como esse, né, de pandemia. Então, muitas dificuldades, nós sabemos que a pandemia ela afetou, né, sobremaneira a vida das pessoas, não só a questão emocional, mas financeira, e isso, de qualquer forma, traz algumas implicações, né? A ESGA é uma instituição pública, mas ela cobra mensalidade. Então, hoje nós, né, pagamos todos os nossos compromissos, né, com as mensalidades dos alunos. Então, a gente correu atrás para que a gente conseguisse garantir a permanência do aluno na ESGA, inclusive através dos programas de bolsa. Nós temos hoje alguns programas para justamente garantir a permanência do aluno. Mas mesmo com esses programas, a gente sentiu a questão da queda da receita, né, a questão da inadimplência, ela aumentou. Então, realmente, esse foi um dos desafios, né, que nós estamos ainda, né, enfrentando. A questão também de mudar, né, a forma, né, de ensino. Nós trabalhamos a vida toda de forma presencial. Então, o ano passado, em março, nós tivemos que nos adaptar a essa nova modalidade de ensino, né, de forma remota. Então, a ESGA suspendeu suas atividades e, durante 15 dias, nós fizemos a contratação do Google Meet, treinamos os professores, né, fizemos alguns vídeos explicativos para os alunos e iniciamos em abril. Então, foram apenas... dias, né? Isso, de fato, eu posso confirmar, Olha porque aí. eu peguei justamente esse período de transição, estava ali no 9º período, já o finalzinho da faculdade, o último ano, e já dizendo tchau, Lucas. A pandemia, doido para me tirar de lá. Inclusive, eu apresentei TCC pelo Meet, aquela coisa toda, e, de fato, foi muito rápido, né?
Inclusive o aluno se surpreendeu. A gente que é aluno, às vezes gosta mais de uma preguicinha, né? Eita, pandemia, vamos ficar uns 30 dias, mais 15 dias ela resolveu, a gente já começou com as aulas. Obviamente Mostrou eficiência, né? tem dificuldades aí no percalço, mas é natural. É natural. Felipe, sua pergunta? Ó, queria saber só se é Lucas que tá dando esse cheixo aí na ESGA, viu? Foi Lucas, não. Foi eu sim. Brincadeira. Você tem algum problema com a Brincadeira à parte. Que a senhora falou, né? Porque perguntar. Lucas é danado. Lucas deu trabalho lá, eu tenho certeza. O professor fazia raiva à senhora, com certeza, né? Provavelmente. Olha, inclusive, Provavelmente. eu estava no meio da política estudantil, a Adriana ainda estava como coordenadora geral acadêmica, né? Diretora-geral. Teve um diretor-geral acadêmico que teve um problema lá relativo à gestora, sobre a gestão em si da faculdade, né? E eu estava ali liderando os alunos que fizeram protesto. Olha aí, rebelde, o menino da revolução aqui. Mas, enfim, deu tudo certo, foi muito tranquilo. Pode fazer sua pergunta, Felipe. Papai, desculpe. Pois é. Brincadeiras à parte, eu gostaria de saber, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui aos gestores, né? Como ver o futuro da ESGA? Porque realmente essa pandemia veio para mudar tudo, né? Como a senhora relatou aí, teve que se adequar a esse momento. E alguns dizem, inclusive, que não tem retorno. É uma via que realmente não vai. As aulas vão realmente mudar de panorama. Né? As aulas presenciais talvez agora sejam só virtuais, e eu gostaria de saber como a senhora vê isso e como a senhora estaria se preparando para esse novo cenário aí do mercado. Felipe, na verdade, a ESGA, né, oferta seus cursos de forma presencial. Eu acho que essa pandemia ela veio realmente para transformar, de qualquer forma, a educação, porque houve a necessidade dessa adaptação. Eu acredito que essa modalidade ela pode ser utilizada sim, mas eu acredito que o futuro da ESGA seja bem promissor. A gente vai sim continuar usando das tecnologias que forem necessárias. Inclusive, essa mudança de tecnologia também foi um desafio, né? A gente saiu de um sistema completamente presencial e aí os professores também precisaram se adaptar a essa modalidade, além dos alunos, né? Mas eu acredito que há a possibilidade de dar continuidade ao sistema presencial e se utilizar, inclusive como a própria legislação educacional, ela permite, ela possibilita que a gente utilize uma parte à distância. Lembrando que o ensino remoto, ele não se confunde, né, com o ensino à distância. É bem diferente, né? O ensino remoto, as aulas, elas se dão em tempo real. O professor está em casa, algumas vezes em sala de aula, e o aluno também, ele pode optar estar em casa ou em sala de aula, que se chama o sistema híbrido. Nós tivemos esse desafio no começo do ano, retornamos de forma híbrida, justamente para possibilitar que os alunos que não se sentissem confortáveis de forma presencial ficassem em casa. Já anunciamos aos nossos alunos, ao nosso corpo acadêmico, que retornaremos agora em agosto, né, de forma híbrida, mas o aluno ele vai precisar fazer essa escolha. E aí, assim, a gente vai dar essa continuidade dessa forma híbrida, mas a gente tem a pretensão de voltar de forma presencial. Olha aí. Perfeitamente, ó. São 12h24 agora, vou pedir que a doutora segure um pouquinho aqui com a Deixa eu gente. só deixar minha perguntinha antes, para deixar o suspense. Perfeitamente, ele vai deixar e já chama os intervalos. Vocês chamam. Eu atropelei o Lucas aqui, porque eu estava curioso. Ela está com papel ali, de alguns dados, e eu estou aqui só olhando de longe, aqui, querendo de rabo de olho saber do que se trata, mas uma das curiosidades, de fato, minha, saber de possibilidade de novos cursos, enfim, quais são os cursos que a ESGA oferta. Nem todo mundo sabe quais são todos os cursos que a ESGA oferta. A gente falou muito do direito aqui, da engenharia, meu irmão, inclusive, iniciou fazendo administração lá, depois já acabou migrando, mas, de fato, a ESGA ela tem uma variedade de cursos lá, que talvez, a gente está falando aqui para 42 municípios, né? Inclusive para estados vizinhos, cerca de mais de 1 milhão de pessoas têm acesso à Rádio Marano todos os dias, e pela internet, meu amigo, mundo afora. Então a gente vai tirar essas dúvidas, né? Com o que tem ali na ESGA de tão especial, para que o aluno venha conhecer a instituição e, se possível, se matricular e participar desse grupo tão competente. 12h25. Aí está feita a pergunta, 12h25, vamos ao intervalo e voltamos já já. O poder.
Madrugada alternativa. Todo dia. 0 hora. Itaparã. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Quarto poder. Matheus Fernandes. Voltamos, meus amigos, 12h26, rapidinho. Antes da presidente da ESGA aqui, a Adriana, falar para nós sobre essa dúvida, aguarde aí, tá? Já pega o caderninho, bota o Vitor coladinho no rádio para anotar todas as informações. Mas a gente tem uma função social aqui também muito importante, né? Além de trazer os dados da educação, da arrecadação de alimento, tá? Nesse período a gente sabe que todo mundo tem que se dar as mãos mesmo, se ajudar, porque acho que as pessoas que mais precisam agora, meu amigo, é que ela está precisando mesmo, né? As coisas estão bastante complicadas, apesar que a gente está retomando de forma gradual as atividades, tanto econômicas quanto de maneira geral, mas o pessoal do Mãos que Ajuda, tá? Que é um projeto que teve aqui, né? O Andinho, o Anderson, que é vizinho aqui da rádio, ele encabeçou esse projeto. O Andinho está mandando um abraço aqui para o Juninho. Deve ser o Júnior, né, que faz o Clube da Marana aqui conosco também, gente boa, estudou com o Andinho, tá pedindo aqui para a gente divulgar, tá? Eles estão recebendo alimentos não perecíveis, tá? Inclusive a rádio se colocou como disponível para o ponto de arrecadação. Se você pode doar alimentos não perecíveis, o feijão, o fubá, né, que o pessoal traz, o cuscuz, Exatamente. Enfim, inclusive ele deixou os números ontem, eu acho que o Matheus já está com eles. Tinha deixado anotar aqui, mas acho que o Arnaldo jogou fora. Não, tem aqui. O DDD 87, tá? É o dígito 996, deixa eu só perder aqui, 96564898, repetindo, o DDD 87, dígito 96564898, você vai falar com o Anderson, com o Andinho. Rapaz, eles sempre ajudam, tá? Isso aí eu tenho absoluta certeza, inclusive minha mãe já esteve ajudando eles na confecção de máscaras durante a pandemia, e até no abrigo São Vicente de Paulo, eles sempre buscam ajudar da melhor maneira possível. Acho que várias instituições estão fazendo, né, a sua parte, as religiões, enfim, as instituições educacionais, todo mundo está se dando as mãos, né, para ajudar de alguma maneira quem mais precisa na pandemia, e não é diferente o movimento Mãos que Ajuda. Tá dado o recado. Lucas? Perfeitamente. O Matheus tinha feito uma pergunta relativa ao escopo de cursos da ESGA, né? Os que a gente tem hoje e o planejamento futuro, né? Todo mundo tem essa curiosidade. Muito se especula, será que a ESGA vai ter medicina? Será que vai ter um curso diferenciado aí no mercado? Pode ficar à vontade e nos contar como é que está esse panorama. Nós estamos há 45 anos no mercado. Nosso primeiro curso foi o curso de administração, né? Um curso que, inclusive, já recebeu vários prêmios. E nós temos também, além do curso de Direito, que vocês já falaram tanto aqui, Engenharia Civil, Arquitetura, nós temos 2 tecnólogos, né, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar, Secretariado Executivo Bilíngue, a gente tem o curso de Educação Física, e temos mais 2 cursos, um curso, na verdade, que foi aprovado pelo Conselho, mas que a gente ainda não ofertou vestibular, que é o curso de Farmácia, e estamos nos trâmites do curso de Medicina. Olha aí. É novidade boa. Pode ser uma... Já perdi a próxima pergunta, era a minha pergunta. De fato, garante se tornar um polo educacional. A gente teve aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico da nossa região, o Alexandre Marinho, né, secretário de Gestão e Desenvolvimento Econômico do nosso município, aqui de Garanhuns, e ele falava, né, olha, Garanhuns eu questionava, né, na questão industrial, acho que nesse ponto eu discordo um pouco dele, acredito que Garanhuns pode ter uma presença maior na questão das indústrias também, mas de fato ele pontuou, né, a nova indústria de Garanhuns, de fato é o setor educacional, que ganha campo todos os dias e não pode ser diferente na ESGA, né. A Adriana está colocando aqui de maneira bem clara que em breve, possivelmente, tem
os trâmites têm mais ou menos um planejamento para quando pode se iniciar esse curso de medicina? Nós demos entrada no processo, o conselho estava de recesso, mas aí eu já recebi um retorno dizendo que logo, logo a gente já teria alguma posição. Olha aí, em breve, vamos colocar aqui, sei lá, os trâmites burocráticos às vezes demoram um tempo, vamos colocar um ano pelo menos, mais ou menos ali, né? Nessa questão educacional é difícil, eu não sei exatamente quais são os requisitos que o Ministério coloca, mas imagino eu que sejam rígidos, né, para adquirir sempre um novo curso, independente de qual seja. Mas a gente já parabeniza a presidente aí pela ação de tomar conta desses trâmites do curso de medicina. Acho que é uma demanda grande aí da cidade que tem esse curso na ESGA. E eu vou fazer uma pergunta agora. A gente teve aqui com a Ilza Vitorino, que ela foi secretária de Educação, inclusive mandar um abraço para ela. E a gente falava sobre essa questão de acesso à educação. Você colocou agora há pouco a questão das bolsas, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que você fez uma tratativa com o Sivaldo aí, que é o prefeito da nossa cidade, já esteve aqui conosco, e que você fez uma espécie de negociação acerca das bolsas aí. Nos conta aí um pouquinho como é que foi que aconteceu essa situação das bolsas e como você ampliou aí no final para que mais gente tenha acesso à educação de forma geral. Lucas, antes de falar propriamente nesse programa de bolsas com o governo municipal, né, que se chama ProGus, eu gostaria de socializar para que as pessoas que tenham interesse em estudar na ESGA tenham conhecimento, né, de todas as bolsas que a ESGA oferta. Hoje a gente tem também um convênio com o governo do estado, a gente participa de um programa de bolsas que se chama ProUni, ProUP, né, esses programas são realizados com o governo do estado, e temos também esse mesmo modelo de bolsa aqui, né, com a Prefeitura de Garanhuns. É um programa que já é um pouco antigo, né, desde 2013, mas que a gente conseguiu reformulá-lo agora, esse ano, para que a gente pudesse ofertar apenas bolsas integrais. Então, foi esse acordo que eu consegui fazer com o Sivaldo, para que a gente, na verdade, as bolsas parciais, eu acredito que elas não eram muito atrativas. Então, a gente sempre abria edital e as bolsas, elas não eram ocupadas. Então, o que foi que eu observei? Né, que se a gente transformasse essas bolsas apenas integrais, a gente conseguiria preencher, e foi o que aconteceu. Então, hoje nós fizemos o edital, lançamos o edital, vamos lançar agora um novo, a partir de segunda-feira, acredito, só das bolsas remanescentes. Então, hoje nós temos 120 bolsas, né, com o governo municipal, e temos apenas 13 remanescentes. Então, quer dizer, que deu certo essa modificação, apenas para a bolsa integral. E com certeza, 120 bolsas dentro de um universo de quantos estudantes lá? Nós temos em torno de 1.545 alunos. Rapaz, é bastante, né? Significativo. Você que é economista, a porcentagem da boa, né, Matheus? Não, com certeza. São 120 bolsas entre 1.500 alunos, mais ou menos? Isso. Só da Prefeitura de Garanhuns, desse programa, né? Porque a gente tem... 10% só desse... Com o ProUP, a gente tem cerca de 107, 110 alunos. Supera a casa dos 10%. O ProUni, que é um programa mais novo também, com o governo do estado, nós, no primeiro edital, nós temos, acho que 42, e agora, nesse segundo, a gente acho que em torno de 10, 13 alunos entraram agora também. Adriana, assim, de maneira mais simples, eu entendo como funciona a ESGA, talvez os ouvintes não compreendam bem, porque ela é uma mistura de setor privado, talvez, com a iniciativa pública. Como é que tu pode colocar isso mais claro para o nosso ouvinte? Na verdade, a ESGA é uma instituição pública, a natureza jurídica é pública, só que para que eles entendam, né, que cobra mensalidade. A ESGA, ela foi constituída antes de 88, então naquela época as instituições, né, como a UPE, que antigamente ela cobrava também uma taxazinha, né, então a ESGA também ela pode cobrar mensalidade. Nós somos regidos pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, e não pelo MEC. Então, assim, os trâmites, né, são um pouco diferentes, tá? Mas tem toda aquela burocracia que todo mundo já conhece, e aí espero que a gente consiga sanar todas as exigências, né, eu estou falando aqui em relação ao curso de medicina, para que a gente está trabalhando para que a gente consiga esse retorno quanto antes, porque assim, a gente sabe, né, o que significa um curso de medicina para a cidade de Garanhuns, para a ESGA, e para a população, né, a gente tem essa expectativa de melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas.
E aqui, eu também deixo meu agradecimento, porque eu tive um grande apoio de Sivaldo, com a vinda desse curso para a ESGA. Também agradeço aos secretários, tive muita ajuda de doutora Catarina e do doutor Paulo Mendonça, que fortaleceu ainda mais, né, essa solicitação do curso de medicina para a ESGA. E ainda falando, né, complementando o que vocês perguntaram em relação à questão dessa nova atuação nesse novo sistema de ensino, né, a ESGA, ela providenciou, né, providenciou a biblioteca virtual, né, para atender melhor os nossos alunos. A gente sabe que essa pandemia, ela ia perdurar um pouco mais, né, do que a gente, inclusive, esperava, e aí a gente providenciou esse ano a contratação de uma biblioteca virtual para que o aluno pudesse, né, em casa, ter acesso aos livros. E essa biblioteca, ela conta com mais de 11 mil exemplares. Então, hoje, o que a ESGA fez, né, para se adaptar a essa nova modalidade? Nós criamos um WhatsApp de todos os departamentos para que o aluno conseguisse. A gente já tem hoje o protocolo online. Então, a aula remota, ele fica na sua casa, ele pode dar entrada em todos os pedidos via protocolo, ele tem acesso a todos os livros também de forma remota, porque ele pode acessar ou de computador, ou do celular, a biblioteca da instituição. Importante, né? Felipe, mais alguma pergunta? Aproveitando aqui, só mandar um recado, né? O Carlos Eduardo Cadu, ex-docente da ESGA, está acompanhando aqui o Quarto Poder, nosso ouvinte, e mandou um grande vou usar as palavras deles, um grande e saudoso abraço à amiga Adriana Carvalho. Olha aí. Boa. Faça a sua pergunta. Grande Cadu Barros, né? Deixar ele com a cabeleira dele, né? Tem problemas com a careca, sempre fica triste quando a gente... Começou a cair realmente as madeixas dele e é triste. Vou fazer então essa pergunta. Dava muito trabalho o Cadu lá, a senhora? De jeito nenhum. Um abraço, Cadu. Estou esperando sua visita lá na ESGA, tá? Eu tive o prazer de ser professora de Cadu no Núcleo de Prática Jurídica, e assim como o Lucas, né, eles eram alunos bem participativos, então não deram trabalho nenhum. Participativo, dá trabalho, você tem que levar na diretoria e voltar, e ligar pro pai do aluno, Mas dizer, meu filho, tem jeito dele. dele. É a participação, né? A senhora não pode dizer um negócio desse. Olha, participar. Que Lucas não deu trabalho. Lucas dá trabalho aqui pra gente, quanto mais na universidade. Felipe faz parte, né, do aluno de direito. Ele acaba, né, gostando Todo mais de reivindicar. Eu acho mais que cri-cri. Recebendo tantos alunos e abraços, né, dos alunos, eu acho que é uma das coisas mais satisfatórias para quem dá aula, para quem participa de uma instituição de formação acadêmica, né, quando vê os frutos, né. A gente está de frente aqui para um deles, Cadu está mandando um abraço lá, e tantos outros que passaram pela ESGA, que foram alunos da senhora, e agora a senhora também gerindo de forma geral ali a autarquia. Eu acho que isso para nós é muito satisfatório, né? Fulano chegou e estabeleceu seu patamar onde gostaria de ter chegado, né? Com certeza, a vitória, né, dos nossos alunos é nossa vitória também. E a gente faz justamente esse acompanhamento dos egressos, né, até para divulgar a nossa própria instituição, né, a qualidade do ensino que ali é ofertado, formando excelentes profissionais. Fico muito lisonjeada com isso. Acompanhei todas as formaturas, né, principalmente do curso de Direito, a qual eu sempre fiz parte. Nossa primeira turma se formou em 2009, e até hoje nós acompanhamos os nossos alunos. Olha, não é puxando sardinha porque tá na minha frente, não, mas a Adriana, com certeza, é uma das fontes de inspiração de todo aluno de Direito da ESGA. A gente tá vendo aqui. Tem esse exemplo na sala de aula e leva para a vida. Um grande profissional, e a gente sempre fica muito feliz quando tem essa pessoa que é guia na sala, né? Olha aí. Adriana, a gente vai chegando ao finalzinho da nossa entrevista. É rapidinho, né? A gente passa o tempo correndo aqui, mas a gente bateu esse papo hoje. Gostaria de saber se faltou alguma coisa, a gente perguntar, se você quer divulgar mais alguma coisa. Tem uma última pergunta aí, Matheus, se me permite, né? Uma é só que a senhora passe um recado aí para as pessoas que estão querendo fazer um curso de graduação e por que elas deveriam escolher a ESGA, e que a senhora deixe para nós uma sugestão de livro e também de filme. É boa pedida, Felipe. Eu vou agradecer aqui a Lucas por suas palavras. O que eu gostaria de acrescentar, né, à minha fala, é que nós firmamos alguns convênios, eu acho que isso é importante divulgar, né? Nós fechamos convênio com a CODEAN, estamos fechando com o CDL,
e já com alguns municípios. Então, os alunos que fizerem parte, né, os servidores efetivos das prefeituras, que são consorciadas à CODEAN, elas podem ter um benefício que é, no caso, o desconto, né, um desconto diferenciado. Aí vai depender da quantidade de alunos de cada um desses lugares. Mas a gente está aí, vocês têm acompanhado, né, que a gente quer garantir, né, a permanência do aluno na ESGA. A ESGA é uma instituição de ensino que já está aí há 45 anos, ofertando ensino, né, de qualidade. E quais são as outras perguntas? Livro e filme. É que a gente sempre faz Você isso, faz isso com com o convidado, convite, pede para ele deixar um livro e eu não aviso de antemão. Eu Claro, pego na pra pegar na surpresa. surpresa. E é. Tem que ser a saia justa. Exatamente. Um livro e Que a senhora filme gosta. aí para Pode quem deixar. está ouvindo em casa possa compartilhar aí desse gosto. Na Pode ser verdade, acadêmico, pode ser o que for. na verdade, eu passei esses últimos anos apenas lendo livros de direito e família, né? Então, assim, eu acho que as leituras, né, de Pablo Stouza, eu acho que é uma referência, tá, para o direito de família. Eu sei que não é um livro que não é de Todo mundo acesso, vai ler. que todo mundo vai ler, mas eu me ative apenas aos livros de direito de família. E, assim, filme, eu gosto muito de assistir séries, Fica à vontade. né? também. Assisto até com a minha filha, né? Que é adolescente, já assisto com meu marido. Assim, eu não vou escolher uma específica, porque, assim, são tantas. Inclusive, eu assisti que é um filme antigo, que é Cartas para Julieta, Olha aí. né? Assim, é um filme bem clássico e, assim, é um filme interessante. Mas, assim, eu gosto de assistir filmes. Perfeitamente. Vai ficar aí. Cartas para Julieta. É isso. Muito bem. A gente só tem a agradecer, né, Lucas? Eu agradeço demais ela ter aberto esse tempinho na agenda dela. Imagino que deva estar uma correria danada, porque quando ela era diretora-geral acadêmica, já corri. Imagino como presidente da instituição, né? Antes da gente esquecer, né, que a gente já esquecendo, questão do vestibular, quando é que tem novas oportunidades para os alunos ingressarem lá? Ainda estamos, né, com o processo aberto. As aulas iniciam dia 9, mas a gente ainda está com o processo aberto. Olha aí. Então, venha estudar na ESGA, é uma instituição de qualidade, né, que preza, né, pelo ensino de qualidade. E aí você já deu para ouvir que a gente oferece, né, várias oportunidades, inclusive tem o FIES, né, que eu não falei, tem o FIES também. Então, aí, assim, temos cursos os mais caros são R$ 770, mas a gente tem curso tecnólogo, que é um curso de graduação, né, um curso superior, que é de R$ 212. Então, assim, eu acredito que a gente é acessível. É atrativo e acessível, isso, né? Isso mesmo. Olha, e eu posso falar como ex-aluno da instituição, de fato, você está procurando um lugar, às vezes a gente tem uma percepção de que lá fora, né, nas outras cidades tem um curso melhor, mas acredite na qualidade da ESGA. Se eu puder fazer essa indicação, olha aí. Quem tiver com vontade de se graduar, é uma instituição perfeita para isso. Muito obrigada, viu, Lucas, por esse apoio. Nós contamos hoje com o nosso quadro docente, quase todos mestres e doutores. Eu acho que a gente preza muito pela qualificação, inclusive do corpo docente, né? E pela qualificação dos nossos alunos. Com certeza. Já vou mandar um abraço, inclusive, para a doutora Tamini, que foi minha orientadora durante o TCC. Não vou mandar para todo mundo, porque senão vai ser uma... Aí vai gerar uma briga. Vai gerar briga. Eu vou mandar só para a Tamini, que foi minha orientadora, tem pelo menos a desculpa de que foi só para ela. Olha, mais informações, aesga.edu.br. Lá você vai ter todas as informações, inclusive o currículo imenso da Adriana, que esteve aqui conosco. O currículo dela é bem gabaritado, então a ESGA está em boas mãos. E assim, tá? De maneira geral, a gente sempre coloca com Garanhuns como uma cidade polo, e a ESGA pensa nesse sentido, né? Tanto que ela colocou aqui que a ESGA não atende somente Garanhuns, ela tem consórcio, por exemplo, com a CODEAN, né? De forma geral, atende pelo menos os municípios do Agreste, para não dizer mais, né? Que até gente muito mais longe vem estudar aqui, buscar se qualificar aqui. Uma honra ter recebido a senhora aqui e, assim, os microfones do Quarto Poder e da Rádio Maranhão estão sempre abertos. Eu que agradeço o convite. Prazer em conhecer você, Matheus e Felipe. E muito obrigada, Lucas. Nada, eu que agradeço. A senhora é sempre bem-vinda aqui, como o Matheus colocou. E é isso, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Tivemos com a Adriana Carvalho, presidente da ESGA. Quarto Poder. Que se faz sucesso. Em Capoeira, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco.
Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Quarto poder. Quarto poder. Lucas Cavalcante. De volta, meus amigos, 12h46. Matheus Fernandes. Agora sim, o Lucas foi levar a nossa convidada para que ela retorne, né, até a porta. Enquanto isso, eu e o Felipe vamos batendo um papo aqui, tá? Sobre uma notícia que tem repercutido nos últimos dias. E ontem o João Dória, né, o governador do estado de São Paulo, falou que o pedido por voto impresso não faz nenhum sentido. Norberto Notari traz essa notícia para nós e a gente vai avaliar aqui. Com a palavra, o Norberto Notari. O governador de São Paulo afirmou que o Estado arcará com um custeio de segurança em manifestações, como aquela que pede por voto impresso e que deve acontecer nos próximos dias na capital paulista. De acordo com João Dória, o ato, independente de seu teor, é um direito dos participantes e o suporte financeiro da gestão é uma garantia. Entretanto, ele afirmou que movimentos como a motociata, por exemplo, terão valores cobrados do governo federal. Se o presidente Bolsonaro voltar aqui para fazer motociata, vai ter que pagar. Nós vamos cobrar do presidente da República pela mobilização para passeios de motocicleta. Não é obrigação do governo do Estado de São Paulo fazer segurança de motociatas sem que o custo seja suportado por quem as organiza e as promove. As duas motociatas custaram R$1.400.000 de despesas de mobilização das forças de segurança do Estado de São Paulo. Apesar de confirmar que o Estado vai arcar com as custas das manifestações, o governador João Dória declarou que o pedido pelo voto impresso não faz sentido. Ele foi eleito pelo voto da urna eletrônica. A urna eletrônica há 25 anos é utilizada no Brasil, com sucesso, com êxito e sem nenhuma violação. Ao longo desses anos, inclusive, o meu partido, o PSDB, já na eleição onde Aécio Neves perdeu para Dilma Rousseff, fez uma auditagem autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral das urnas, contratou auditores americanos, auditores brasileiros e não identificou nenhuma possibilidade de violação e de erro advindo dos mecanismos que mantêm a urna eletrônica no Brasil. O governador João Dória ainda condenou os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Quarto poder. Olha aí, meus amigos. Felipe, o Dória ele é bem enfático, né? E, assim, só acrescentando uma coisa que o Dória não falou, não sou aqui defensor ou advogado do PSDB, mas na época que o Aécio discordou, né? Enfim, quis auditar, os auditores americanos, né, que aqui estiveram, levaram 4 meses. 4 meses, revirando urna por urna. Olha, o João Dória foi bem assertivo nessa questão. E a gente sempre pontua, né, que a segurança das eleições ela é um tema plausível de discussão. Eu e o Felipe aqui concordamos nesse sentido. No entanto, na minha visão, tá, o atual presidente da República pega uma discussão que poderia estar sendo amplamente conversada e transforma em ferramenta política, né? Descredibiliza as eleições. E pode terminar, Lucas, termina aí. Que aí Não, além de descredibilizar as eleições, ele coloca em jogo toda a harmonia institucional, né? Porque ele começa a provoca TSE, aí o TSE tem que representar no STF, ou seja, o judiciário como um todo já se move contra o executivo, isso não é saudável para a democracia. Exatamente, Lucas. E, assim, só voltando um pouquinho nessa questão da motociata, eu acho que ele está coberto de razão.
O governo deve custear isso aí, né? Porque quem vai fazer um evento desse tipo geralmente é privado e quem faz o evento cobre os custos. Não é justo que o contribuinte tenha que arcar com esses custos. Eu acho isso aí é fato, né? Ele está corretíssimo. Em relação à questão do voto impresso, a gente já falou isso aqui. Eu acho que o principal problema, Lucas, é esse que você citou, né? Ele interdita o debate. É um debate importante, um debate interessante, você concordando ou não, é um debate que deve ser levado a sério, e da forma como ele faz, levantando inclusive questões de fraude, se houve fraude, né, nas eleições de 2018, ele não deveria nem estar lá como presidente, porque se foi uma eleição fraudada, não faz sentido, né? Então, a eleição que ele foi eleito, ele dizia que houve fraude, então não faz sentido nenhum, a gente já comentou a respeito disso, e eu acho que a questão realmente preocupante é essa, né? A gente interdita o debate e às vezes você vai tomar uma posição ou outra, você é taxado até de terraplanista, né? Que é uma loucura e que não tem nada a ver. Eu acho que isso é um grande problema. Felipe, é como eu disse, o problema não é a discussão, o debate ele tem que ser aberto de fato, para quem gosta e quem não gosta. A segurança da eleição é uma pauta extremamente interessante, apesar de a gente ter comprovada essa segurança, né, pelo menos das últimas eleições, a justiça eleitoral, como você já colocou, uma das mais caras do mundo, aliás, uma das mais caras não, a mais cara do mundo, ela garante sim, pelo menos nesse sistema atual, a segurança. É claro que a gente pode sempre ampliar esses métodos, mas o grande problema é instrumentalizar isso, pegar uma discussão que é importante e usar como arma política, né, para causar alvoroço e, enfim, agradar certos apoiadores que gostam desse discurso conspirativo, né, que sempre há um mal por trás. E gerar instabilidade. Isso também tem que ficar claro, né, Lucas? Essa discussão que ele traz, da forma como ele traz, gera uma instabilidade para o povo brasileiro. O povo brasileiro gosta e precisa de estabilidade para poder tocar seus negócios, fazer, né, seus empreendimentos. Então esse discurso dele, às vezes, na minha concepção, gera também um desgaste nesse sentido, né? As pessoas ficam inseguras. Ele tá sempre, que a gente inclusive já comentou aqui também, que ele fica sempre esticando essa corda, né, Lucas? Exatamente. Sempre esticando, sempre causando, quer sempre estar na mídia, parece, sempre tá aparecendo. Então, isso é realmente complicado. Acho que aquele presidente bom é aquele que a gente fala pouco dele, né? Que ele tá fazendo o trabalho dele ali caladinho, deixa a gente com estabilidade para poder tocar nossas vidas. Exatamente. Inclusive, eu separei aqui, já sabendo que a gente falaria dessa pauta, uma frase do atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que também é ministro do STF, tá? O Luiz Roberto Barroso, a quem eu tenho grande admiração, e, abre aspas, nós já superamos ciclos do atraso institucional, vírgula, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado, fecha aspas. Ele fez essa crítica aí ao presidente Bolsonaro após os ataques, né? E ele fez a Justiça Eleitoral, de forma geral, que inclusive acionou o STF para investigar o presidente da República, né? Sobre essas manobras acerca da eleição, né? Ele que já colocou em crivo aí a possibilidade de realizar a eleição, dizendo que, não, vamos realizar, como se ele tivesse poder sobre isso. E nos deixa bem preocupados, inclusive isso é crime de responsabilidade, tá? Ameaçar o processo eleitoral é crime de responsabilidade, então fica aí o recado, não só para o presidente Bolsonaro, mas para todos os seus apoiadores, né? Vamos refletir um pouquinho se realmente vale a pena esse tipo de discussão em um momento tão estável. Olha, pode falar, Felipe. Só, eu acrescentar, né, que eu acho que é um tema até para a gente discutir em outra oportunidade, Lucas, essa questão desse processo aí que foi enviado ao STF, né? Que é a questão de se é legal, se não é um tema interessante para a gente debater, mas vamos seguir aí o programa e a gente pode deixar isso para outra oportunidade. Olha, falando ainda em presidência da República, né, ano que vem a gente tem a disputa dela, né? Querendo ou não, o Bolsonaro, com voto impresso ou não, meu querido, deixa eu deixar bem claro aqui, tá? O país não é seu, tá? As eleições não são suas. Você pode até vencer.
Isso aí é do jogo democrático. Vencer, perder faz parte do jogo. Mas vai ter eleição ano que vem. E tem duas pessoas, meu amigo, que eu nunca vi namorar o voto de uma pessoa igual tá dia após dia declarar. Eu acho que Fernando vai botar um segurança do lado de Raquel, porque Dória e Eduardo, meu amigo, estão disputando o voto dela. Acho que vão fazer serenata para ver quem ganha o voto dela. Só pode, porque hoje, pela manhã, mais uma vez, o Eduardo Leite teceu declarações de amores pela gestora de Caruaru, a atual prefeita de Caruaru, que é pré-candidata, eu vou colocar assim, tá? Pré-candidata a governadora do estado. Vou me antecipar aqui, né, pelo que a gente está vendo nas opções políticas aqui do estado de Pernambuco para o governo do ano que vem. Em entrevista, né, ao Diário de Pernambuco, ao Rádio Clube, na verdade, né, mas que é ligada ao Diário de Pernambuco, ao Haldney, né, o Eduardo Leite estava fazendo uma entrevista com ele pela manhã. O Eduardo, que está em Goiás, né, na verdade, está no Distrito Federal, né, está em Brasília, mas vai ter um encontro com o PSDB de Goiás, que deve fechar, e já declarou apoio, tá, a ele, inclusive. O Eduardo tem conquistado o PSDB nacionalmente, né, de maneira muito rápida, e principalmente nas questões do Nordeste. Ele já tem o apoio de Alagoas e da Paraíba, pelo que me consta, e da Bahia, inclusive. Mas Pernambuco, os dois ainda não vieram, né? E o debate está sendo bem aberto entre eles para disputar o voto da Raquel. E na agenda deles, né, foi noticiado ontem que no próximo dia 14 o Eduardo estará em Pernambuco, tá? Ainda não é confirmado. Eu conversei com a Lise Cordeiro, ela que é assessora de comunicação, junto com a Michele Petri, que cuidam da assessoria de comunicação do governador, do pré-candidato a presidente da República e ainda pré-candidato, né, dentro das prévias do PSDB, que ainda não está confirmada esta agenda, mas pela manhã o Eduardo falou que já havia conversado com a Raquel e nas próximas semanas estará aqui no estado de Pernambuco para ouvir as demandas, conhecer a região, ouvir. Ele já esteve aqui em outras oportunidades, ele colocou de forma maneira geral que também, né, meu amigo, nossas praias são as mais bonitas e não tem nem comparação, tá? Desculpa os outros estados do Nordeste, mas Pernambuco está sempre muito à frente nesse sentido. Bairrismo impera, mas de fato a gente tem que valorizar o que é nosso. Ele já havia conhecido aqui, né, a região nesse sentido de férias, mas de fato agora, para conhecer politicamente o cenário econômico da região, ele vem ouvir muito mais do que apresentar o seu projeto. Primeiro ouvir, isso demonstra humildade. E o Dória não vai ficar atrás. O Dória já declarou também que ama a Raquel, que estima muito por essa gestora e que pretende vir também nos próximos dias. Então vai ser quase que uma agenda em sequência, né, dos dois pré-candidatos às prévias do PSDB aqui. E, assim, como diria o doutor Gustavo Krause, o nosso PIB é maior do que o nosso PIB, né? A importância de Pernambuco na disputa nacional se mostra novamente de grande valor. E só para situar o ouvinte do que está acontecendo, o PSDB, que é o Partido Social da Democracia Brasileira, ele tem por costume fazer uma coisa chamada prévia, né? Que é basicamente uma pré-eleição para decidir quem vai ocupar os pleitos eletivos, né? Por exemplo, você tem isso em todas as esferas, tá? Desde prefeito até presidente da República, né? Se tem duas pessoas disputando o cargo, eles fazem uma prévia interna e o próprio partido vota. O que você acha das prévias, Lucas? Um sistema interessante. E só complementando aqui, antes de responder exatamente sobre o que eu acho das prévias, para o ouvinte entender, o PSDB faz isso, tá? Fez isso com o governo de São Paulo na eleição passada, o Dória venceu, inclusive venceu em uma situação onde ele já estava quase derrotado. Inversa, né? Verdade. E é por isso que a gente fez aquela pequena aposta, né? Dizendo, o Eduardo Leite, eu vou de Dória, por enquanto, tá? Pode ser que eu perca, mas eu acredito que os dois são boas opções para o PSDB. Sim. Inclusive, eles estão catalisando aí, isso é uma movimentação que eu enxergo, estão catalisando a coisa da terceira via, que a gente sempre fala, né? Da via alternativa a Lula e Bolsonaro. Eles estão fazendo isso sabiamente, enquanto outros partidos ainda negociam apoios ou não com o presidente da República ou com o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu só pontuar aqui, rapidinho, para o Lucas ter mais subsídio para a resposta que ele vai me dar. Um levantamento da XP, tá, apontou como a visão dos principais investidores no país, quem bota dinheiro no Brasil, em quem eles apostam que vai ganhar, ou em quem é a escolha deles, tá? Eles acreditam que, aí fazendo uma referência ao entendimento, né, de quem eles acreditam que o Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o Lucas colocou, ex-presidiário, tem a maior chance de ser eleito.
Mas a terceira via, que ela já foi dominada muito pelo Ciro, enfim, outros candidatos apareceram ali, né, Lucas, disputando voto a voto para essa possível terceira via, que eliminava essa posição polarizada, né, de fato, mas, como diria o Dr. Gustavo Krause, a melhor via, ela tomou dianteira já, tá? O Eduardo é o favorito, com 45% da probabilidade de ser eleito presidente da República. Isso é um levantamento da XP Investimentos, que é a maior corretora de investimentos desse país, da qual tem bilhões em sua folha de investidores, e os investidores não colocam dinheiro para perder, né? Então, os caras estão olhando assim o Eduardo com uma maior probabilidade. Eu acho que... Em sequência, o Sérgio Moro, 20%, João Dória com 12%, Mandetta e Ciro não superaram nem os 10%, junto com o Datena. Eu acho que nesse sentido aí, Matheus, não sei se vocês acompanharam, vocês aí de casa, a Juliana Paz, ela fez uma declaração no Instagram dela, quem quiser acompanhar lá, todo mundo conhece a Juliana Paz, né, das novelas, e ela disse, a gente precisa de um presidente que esteja longe desse mar de loucura, né, de um cara dizendo que vai fechar tudo, o outro dizendo que não é para ter eleição, então assim, é complicado, e eu espero que de fato o equilíbrio sobreviva. Pois é, Lucas, eu acho que é muito importante isso. Ela levantou uma bola, assim, que a gente fala sempre a respeito disso, né? Eu acho absurdo a gente ter que escolher no segundo turno entre Bolsonaro e Lula, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não nos permita chegar numa situação como essa, né? Que a gente tem que escolher alguma via alternativa a isso, que realmente é o que o brasileiro e o povo, e o Brasil, de uma forma geral, precisa, né? Uma pessoa que pense no futuro do país. E eu vejo com muito bons olhos o Eduardo Leite nesse sentido, porque ele não tem tanta rejeição, né? Se a gente for observar aí o Dória, até o Moro, eles têm um nível de rejeição alto dentro da sociedade. Então, um candidato como o Eduardo Leite, que chega aí sem essa carga negativa, eu acho que tem muito a somar e uma probabilidade grande de ganhar essas eleições, né, Matheus? Como você citou aí. Então, eu acho que isso é minha opinião, lógico. Aí Lucas discorda um pouco, eu acredito, né? Ele crê Lucas mais aí no Dória. Ele perdeu muito, mas também se ele ganhar essa aposta, a gente vai fazer um churrasco, porque o Lucas vai ganhar de mim, vou pontuar aqui as pessoas que já no nosso bolão, vai ganhar de mim, de Arnaldo, de Felipe, de José Mendonça Filho. Ele não vai ganhar de pouca gente fraca, não. Ele vai ganhar de Priscila. Não ia falando Raquel aqui, mas a gente não sabe, Raquel não revelou pra mim. Exatamente. Ela não se posicionou, né? Eu enchi uma mão aqui já. Eu vou perguntar aos outros mesmo, mas se esse menino ganhar. Assim, porque, além de gostar de ser do contrário, por que eu disse que Dória ganharia? É uma aposta boa, né? É uma aposta boa. É o azarão. Se ganhar, é o azarão. Irmão, Dória é um cara muito obstinado. Isso a gente ouviu da Raquel. Não né? é a primeira vez que ele venceria em situações totalmente adversas, tudo contra ele. Então, eu acredito. Mas tudo bem, vamos ver, né? Vai encher a mão, vai estar para pagar um churrasco bacana pra rádio, viu, Arnaldo? Tá vendo aí? O homem vai fazer o rateio e vai levar esse dinheiro aí para fazer um churrasco. Bom. E se ele perder, paga o churrasco sozinho. Tá resolvido. Tá bom para mim. Eu desejo que vença o melhor, né? De maneira geral. Acho que o país pode caminhar por uma boa via, né? Buscar a melhor opção. Mas eu perguntei o que o Fernando Henrique Cardoso, inclusive, não sei se você acompanhou, declarou voto para Dória, tá? Mas é nas eleições gerais, Não, nas eleições gerais, exatamente. Nas prévias ele ainda não disse. Mas acredito que ele vai votar nele porque ele, assim... Como é que você vota na geral e não vota nas prévias? Não faz sentido. Não, faria sentido porque quem acredita que ele vai ganhar, mas aí quando a gente coloca de maneira hábil, até vou voltar à pergunta lá, é a questão das prévias. A gente sabe, por exemplo, suponhamos que tem o partido da Rádio Marano, Partido Marano, e ele é nacional. Se tem um candidato de Pernambuco, a gente vai, não concorda 100% com ele, a gente vai com ele, primeiro, porque nesse sentido, se a gente está dentro do partido da Rádio Marano, a gente quer manter o controle partidário no nosso estado. É inteligente o Fernando Henrique manter o controle, talvez para eles ali no estado de São Paulo, a segurança de ter a chave do partido lá em São Paulo. Como o partido já migrou, tá? Em outras oportunidades, inclusive o PSDB, quem quiser acompanhar, tá? O canal bem legalzinho, eles falam, né, como foi a fundação do próprio partido, de que era bimestral
bimensal as presidências, tá? A cada 2 meses, um dos líderes fundadores do partido era presidente. Aí depois se estendeu por mais algum tempo, em algumas reformas, mas um partido já esteve, por exemplo, na presidência com Aécio Neves, lá em Minas Gerais. Enfim, já teve outras oportunidades em outros estados, quando lançou o candidato, mas já há bastante tempo eles seguram a presidência em São Paulo. Atualmente, é um caso à parte, de que não se envolve até em política, acho até estranho isso, mas o presidente nacional do PSDB é o Bruno Araújo, que é quem menos fala. Levanta o E outra... Oi, pode falar, filho. Lucas, só para discordar do Lucas aí, que é de praxe, né? Você votaria em Bolsonaro no segundo turno, mas no primeiro não. Uma opção, não estou dizendo, não você necessariamente, tá? Estou dizendo assim, no quadro geral, né? O que o Fernando Henrique... Então... E o Fernando Henrique fez bem claro essa questão, porque assim, qualquer coisa que o Fernando Henrique fizer, meu amigo, ele tá certo, sabe por quê? Porque ele tem 90 anos. Depois dos 9, quando você completa 90 anos, ninguém... Não é qualquer coisa falando em um absurdo, tá? Mas a vida é dele. Ele tem, sei lá quantos anos de vida o Fernando Henrique tem, que Deus o proteja, de muitos anos de vida, mas ficar enchendo o saco do Fernando Henrique para que ele faça campanha ou qualquer coisa, ele almoça com quem quiser, ele faz com quem quiser. Ele almoçou com Lula há algum tempo. Por que ele almoçou com o Lula e não almoçou com o Bolsonaro? Deixar bem claro aqui. Bolsonaro, nos anos 90, ele disse que para resolver o país tinha que matar 30 mil e começando pelo Fernando Henrique. Não faria sentido você almoçar com alguém, Lucas. Você almoçaria com alguém, Lucas, que diria que ele matar para resolver o país? De forma alguma. Pois é. Então, ele conversou, porque ele conhece o Lula há muito tempo, mas só que foi interpretado de uma maneira errônea, né? Ele tá apoiando. Não, ele disse, olha, entre os dois eu votaria no Luiz Inácio. Mas é óbvio que ele não diria que vota, porque o Lula nunca disse que ia matar ele. É óbvio. Ninguém vai dizer que vai votar na pessoa que diz que vai te matar. Mas isso aí não as pessoas querem levar tudo ao pé da letra, como se fosse um ponto batido e não tem conversa. Mas não é assim, né? Ele pertence a um partido grande, Partido da Social Democracia Brasileira, e ele tem políticos, né, hábeis lá dentro do partido. Retornando à minha última pergunta, antes da gente entregar o programa, o que o Lucas acha das prévias? É um sistema que deveria ser adotado por todos os partidos do Brasil, na minha opinião. O filiado ele tem que ter posicionamento dentro do partido. Felipe? Concordo. Então, com essa a gente encerra. Não, tá querendo que a gente vá embora, viu? Tá aumentando a trilha. Com essa a gente encerra, gente. É 1h08. A gente agradece muito. Hoje a gente teve uma entrevista muito bacana e esse debate político sempre trazendo as informações mais atualizadas. De maneira geral, agradeço a audiência de todos. Um abraço e fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Está no ar. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Todo mundo ouve, inclusive seus clientes. Anuncie com a gente. 87 3761 1622. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. O Boticário, com lojas em Garanhuns, Lagedo e Bom Conselho, informa o prefixo desta emissora. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Estéreo, Garanhuns, Pernambuco. Ser pai não é colocar um filho no mundo. É colocar todo o amor do mundo em um filho. Neste Dia dos Pais,
Presentei o seu com O Boticário. Tem kit especial de Malbec, Quasar, Saad e muitas opções a partir de R$ 49,90. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou WhatsApp e receba os seus produtos em segurança. Promoção válida até 8/8/2021 ou enquanto durar os estoques. Consulte condições nos canais de venda participantes. Eita, na Barra Nova Magazine tá bom demais de comprar. São os melhores preços e melhores prazos. Na Barra Nova Magazine só tem produto de qualidade comprovada e, sem dúvidas, também o melhor atendimento de toda a região. E o melhor, toda a loja em até 10 vezes. Praça São Vicente, número 51, no centro de Saloá. Telefone 0 operador 87 3782 1166. Começou a maior promoção de materiais de construção do ano. É o Bota Fora da Construção Ferreira Costa. Tudo para você levar na hora em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Piso tipo A, 42x42 Porto Rico. Só R$ 23,90 ao metro quadrado. Gorducha Hidra, apenas R$ 39,90. Cabo de chamas Flexil de 1,5 fio, só R$ 149,90. Encontre mais ofertas no site. Acesse ferreiracosta.com. A segunda doença com controle oficial e mais casos no país ainda ameaça a equidicultura. Desde 1999, a AIE teve mais de 126 mil casos no Brasil. Só em 2019, foram